excluída, tá? Ah, pronto. Não sei se você foi ou não. Disse aqui que talvez você fosse excluída porque ia começar a gravar. Enfim, espero que você esteja aí. Se não tiver, a gente aceita aqui de novo, não tem problema não. Marca, prova que o povo aparece. Tá aí, Júnior? Tá aí uma boa estratégia? A Janete falou, professor, eu encaminhei a pergunta do senhor no grupo e ninguém se manifestou. Paciência, a gente faz o que pode, né? Valeu, Janete, você é sempre muito atuante, nem precisava. Assim, precisava, né? Mas é só para dizer que eu ia começar logo. Porque assim, turma, quer queira, quer não, é tão rápido, né, essa nossa aula, uma horinha só, a gente fala um bocado de coisa, inclusive. Algumas pessoas estão pedindo para esperar. Tranquilo, a gente pode até adiar um pouco mais assim o término da aula. Aí assim, eu boto uma hora para não ficar tão cansativo, nem para mim, nem para vocês. Eu acho que ficam na medida, nem dói, exatamente. Onde toda terça e quinta, faça chuva, faça sol. Vocês perceberam que desde que a quarentena começou, a gente não deixou de ter aula um dia sequer, né? A aula que a gente não teve foi a aplicação de prova, porque já estava agendado, né? Que foi a segunda chamada, mas aí foi o jeito. Mas todas as outras a gente teve, eu espero que continue assim, não, né? Eu espero que enquanto durar a quarentena, continue assim, 100% das aulas, e quando a gente voltar presencialmente, fique 100% das aulas também, né? Vocês sabem que eu não falto aula de jeito nenhum. Acho que a única aula que eu cheguei, estou fazendo hora porque a Janete pediu, algumas pessoas pediram para esperar. Acho que a única aula que eu cheguei um pouco atrasado foi a aplicação de prova, né? Que aí eu tava dando uma palestra lá no tribunal e acabou que estendeu muito. A Janete, me cobre aí a bichinha me cobriu. E aí, galera, me conta aí da quarentena, estão vendo muita live, estão muito em casa, estão engordando, já emagreceram, como é que estão? Eu botei na minha cabeça que eu entrei de dieta. Aí segunda-feira eu entrei de dieta, estou até agora sem comer doce. É quase um trunfo isso. O Matheus está engordando, faz parte, meu irmão. Aí a Vitória disse, Deus me livre. Não, eu sei comer doce, mas qual é o problema? Minha mãe precisou voltar para Fortaleza, até porque a gente já estava ficando sem comida e tal, não sei o quê. Aí ela já é idosa, então ela consegue ir no Pão de Açúcar no horário de 6 horas da manhã, que o Pão de Açúcar só abre para idoso. E aí, imagina aí a quantidade de encomenda que não foi de bolo, de torta, de ovo de Páscoa, de não sei o que. Eu tenho até pena quando ela chegar amanhã. Aí a Luísa falou, só vendo live e tentando não comer doce, mas tá quase impossível. Pois é, eu consegui, graças a Deus, voltar a nadar, tô muito feliz, porque aqui eu tô na casa de praia, né, o mar é na frente. Então eu consigo ir lá no mar nadar. Aí, graças a Deus, porque eu fui inventar, turma, de comprar um headphone da Sony. E esse headphone você consegue nadar ouvindo música. Eu disse, pô, que massa, tal. Usei esse bicho, usei. O que eu não percebi é que ele tava machucando o meu ouvido. Aí eu peguei uma infecçãozinha aí no ouvido, porque isso era na piscina, né? Eu nado no BNB. Aí quando eu fazia a virada, que eu empurrava, ele meio que fazia pressão no meu ouvido, meio que machucava o tímpano, sabe? Então eu tava bem há um mês sem nadar, e o ouvido é uma parte muito delicada da gente. Então eu resolvi, pois é, então eu resolvi, aí eu tratei bem direitinho, fui no médico antes da quarentena, passei um antibiótico, botei bem direitinho e tal, passei um tempo sem nadar, e isso engordando. Eu disse, meu Deus, onde é que eu vou chegar? Só olhando as camisas apertando, né? Eu digo, meu Deus, onde é que eu vou chegar? Aí quando foi segunda-feira eu consegui voltar a nadar, graças a Deus. Então daqui a pouco eu tô cocoto de novo. O Júnior tá falando inveja na praia. Pois é, cara, graças a Deus eu tive essa possibilidade. Na realidade, eu já disse para vocês, né? Eu sou asmático crônico, uma das razões pelas quais eu faço natação, e grupo de risco, portanto. Então, a quarentena começou de 19, foi na segunda, na quinta eu já debandei para cá e não saí mais. Fiquei aqui, e porque eu não pretendo voltar enquanto me disseram assim, não, tá seguro. Porque nossa saúde, né? Nossa vida acima de tudo. E aí, daqui a pouco, eu acho que está começando a abrir, turma, flexibilizar, até porque a economia do país não aguenta, né? Então vai ser um problema muito grande que a gente tem. Por um lado, é a vida da gente, né, que é mais importante, por outro, é a vida do Brasil, porque é a economia do Brasil. Então, a gente está vendo que São Paulo, que até contra, assim, tem certos embates com o governo federal, já está falando em flexibilizar a quarentena. O Cid não, que Cid, tô doido. O Camilo mesmo, na segunda-feira, ele criou uma comissão para ver se dá para ir abrindo paulatinamente, devagarinho, o comércio, o que é que pode abrir. E o senhor acha que o semestre vai terminar em AD? Pois é, Vitória, a gente está fazendo tudo para que a gente não perca o semestre, né? Assim,
a nossa sorte, eu digo sorte porque a gente, só um percentual da disciplina pode ser EAD. Assim, pode ser, acho que 45% da disciplina. A nossa sorte é que a gente teve aula presencial também. Mas o MEC está regulamentando isso, né? Vai depender muito de como, da determinação aí do governo, né? Porque nem que a Unifor quisesse, ela podia abrir, porque o governo decretou quarentena, não tem para onde correr. Enfim, de todo modo, eu sugiro que você tente aproveitar esse tempo para poder revisar. Eu já fui aluno do direito, turma. Assim, né? Eu nunca parei de ser aluno, como vocês sabem. Eu morro de estudar, continuo estudando. Eu nunca, desde que eu me entendo por gente, eu estou matriculado em alguma instituição de ensino. Agora é na UES que eu vou terminar, se Deus quiser, a administração lá. A gente está na Vibe AD, mas se Deus quiser, eu termino esse semestre, esse não, o próximo semestre ou outro. Mas enfim, então eu nunca consegui parar de estudar. E quando eu fazia direito, eu sempre ficava, caramba, nas férias eu vou revisar o semestre anterior, eu vou revisar a pena 1. E nunca dá pra gente fazer isso, porque sempre o semestre é muito aperreado. E aí eu acho que vocês estão com faca e o queijo na mão para revisar, né? Eu mandei para vocês o canal do YouTube, né? Eu não sou nem muitos seguidores, pessoal, não faço a menor questão dessas coisas, graças a Deus, não faço mesmo. Então eu tô falando assim do meu canal do YouTube só como uma ferramenta para ajudar o ensino de vocês. Mas lá dá para você fazer simulados. Não lembro se eu mandei para vocês isso. Tem uma parte no meu canal lá que eu coloquei simulados de direito penal 1. Então, como é que acontece? Tem um vídeo no YouTube, aí na descrição tem um link, tu clica no link e vai abrir um simulado com 5 questões. Tu resolve esse simulado, vê quanto é que tu tirou e pode assistir aulas se tu quiser. Cada assunto eu coloquei 2 vídeos, 2 simulados. Então, tem lá Teoria Geral da Pena, aí tem 2 vídeos, 2 simulados. Teoria Geral do Crime, 2 vídeos, 2 simulados. Concurso de crime, 2 vídeos, 2 simulados. Então, eu acho que é uma forma bem objetiva de você revisar, no meu ponto de vista, o principal penal, que é o penal 1. Então, eu, se fosse vocês, super legal, super interativo, super eficiente. Então, eu, se fosse vocês, pelo menos ia tentando revisar. Até porque, turma, eu acho que quando você chegar e vocês já estão no sexto semestre, né? Já estão no sexto semestre, daqui a pouco estão acabando a faculdade, vão enfrentar aí OAB, vão enfrentar aí concurso público para quem quiser, advocacia e por aí vai. Aí o Matheus está falando, sinceramente, esse período de AD está sendo zero eficiente. Poxa, Matheus, mas depende muito da gente, né, cara? Depende muito de você que eu digo, do aluno em si, né? Eu acho que eu, pelo menos, estou fazendo tudo que eu posso para vocês aprenderem essas nossas aulas, não deixei de ter aula, essas atividades que eu estou passando para a sala. A Ginete, inclusive, está fazendo GEDs, está resolvendo aqueles exercícios que eu passei para vocês. Ela me disse que no GED passado foram 2 pessoas só. Então, assim, turma, depende muito do que a gente quer. E vamos ser bem sinceros, a gente colhe o que planta. Assim, na minha trajetória, eu sou muito feliz do que eu fiz, porque tudo eu caí de cabeça, e muito cedo, então, eu já tinha, em 3 anos, né, eu terminei a faculdade de Direito, eu falei para vocês, 3 anos e meio. Com 3 anos eu já tinha passado no OAB, tive que entrar com mandado de segurança para passar. Com um semestre antes de terminar a faculdade, eu já comecei a especialização. Com 1 ano de formado, eu tinha passado no concurso para ser professor da FIC, né, na época era FIC, Estácio, e da Unifor. Então, desde os 23 anos eu estou na Unifor, entrei no mestrado cedo, doutorado cedo, terminei pós-doutorado muito cedo, passei no meu concurso muito cedo, passei no concurso da Polícia Federal para ser agente, do Supremo, mas no Supremo nunca fui chamado, e do TJ, que é o que eu queria ir. Enfim, eu sou muito feliz de ter entrado de cabeça mesmo em tudo que eu me meti a fazer. E aí eu sugiro que você faça o mesmo, entendeu? Principalmente na época dessa de AD. Eu acho que se eu tivesse nessa... Eu sou muito disciplinado, né? Já falei para vocês. Então, nessa época de AD, se eu fosse, eu tinha meu esqueminha bem direitinho, tinha até um curso, alguma coisa, bem direitinho, estudar duas matérias por dia, resolver questões, pegar o edital de um concurso que eu quero, entendeu? Eu sempre quis ser oficial de justiça, então pegar o edital, o concurso de oficial de justiça, dar uma olhada, sabe? Então, assim, eu acho que é um período, Matheus, que deveria estar sendo mais proveitoso do que o período quando você está em aula normal. Até porque em aula normal, a gente perde tempo com ônibus, com carro, com trânsito. A gente perde, às vezes, tempo assistindo aula, tem aquela aula que não é tão bacana, enfim. Aí o Vitor falou, o comércio é até possível ser aberto, mas escolas e faculdades é muito difícil, é um risco muito alto. Vitor, eu concordo plenamente, cara, e eu, principalmente sendo, minha médica até já falou, estou em contato com a minha médica o tempo todo, ela sempre me trata. Turma, a gente vai ter que começar a aula, né? Hoje eu termino a aula um pouco mais tarde, tá? Porque a gente tá só conversando, a Janete foi pedir pra gente esperar, estamos aqui, viu, Janete? Culpa tua.
Mas eu vou só terminar de responder aqui, a gente começa e eu termino a aula um pouco mais tarde, para a gente compensar essa nossa conversa. Sim, eu também concordo, Vitor, eu estou tendo contato com minha médica me acompanha desde cedo, eu, inclusive faço tratamento de vacina, para poder não ter muito crise de asma, e ela até disse, rapaz, se voltar agora, você não volta não, aí vamos ver, né? Mas sim, eu quero voltar o quanto antes para a gente terminar o semestre tranquilo. Aí o Júnior falou, mudou muita coisa na parte penal 1 com o pacote de crime. Não, Júnior, não mudou muita coisa. Ó, no direito penal, vou falar um pouquinho de pacote de crime, tá bom? Eu sinto necessidade de falar um pouquinho do pacote de crime. Hum, posso até abrir uma aula dessas. Deixa eu adiantar a matéria, tá, Júnior? Que se eu achar que tem tempo, eu faço uma aula de pacote de crime. Inclusive, estou dando tanta aula de pacote de crime. Agora mesmo o Tribunal de Justiça me chamou para dar um curso de atualização aos servidores. Eu estou dando lá pacote de crime na parte penal. Aí depois eles vão chamar para a parte processual penal. Enfim, os cursinhos também estou gravando. O direito, quem foi mais alterado pelo pacote de crime foi o Código de Processo Penal. O Código Penal ele não foi tão alterado assim, não. Foi alterado a legítima defesa, continua a mesma coisa, só que foi inserido um parágrafo único para legitimar a atuação do sniper. Ou seja, aquele caso do ônibus 174, da LOA, em que ela está refém e o sniper pode ir atirar contra o sequestrador. Legítima defesa mudou. Mudou o tempo máximo de cumprimento da pena, que era 30 anos, passou a 40 anos. Mudou a execução da pena de multa. A pena de multa, que antigamente era o Ministério Público, então se o juiz me condenasse a uma pena de multa, quem ia executar, pedir a execução dessa pena de multa era o Ministério Público na vara das execuções penais. Se o Ministério Público fosse inerte, aí ia para a Procuradoria da Fazenda. Mudou para dizer que não, tão somente o Ministério Público na vara das execuções penais é que vai executar a multa. Mudou também, entrou um requisito a mais do livramento condicional. Além dos requisitos que já tinham do livramento condicional, entrou também a possibilidade do livramento condicional, entrou agora que o cara, para obter livramento condicional, não pode ter tido falta grave nos últimos 12 meses. Falta grave está na LEP, fugir, por exemplo, é uma falta grave. Então mudou a legítima defesa, tempo de cumprimento máximo da pena, que é de 30 passou para 40, execução da pena de multa, mudou também aqui eu acabei de falar, foi livramento condicional. Mudou também uma causa impeditiva da prescrição. Então, hoje, o acordo de não persecução penal, a gente já conversou sobre ele, enquanto tiver um acordo de não persecução penal, não corre a prescrição. Eu lembro até que eu falei isso em sala de aula e alguém levantou essa dúvida. Professor, e a prescrição? Está expresso que não corre a prescrição durante o acordo de não persecução penal. Então, na parte geral do direito penal, Júnior, mudou essas 5 coisas. Na parte especial, tinha sido aprovado uma nova caso de homicídio qualificado, o Bolsonaro vetou, que era homicídio qualificado quando tinha emprego de arma de uso proibido ou restrito, o Bolsonaro vetou. Aumentava a pena do triplo nos crimes contra a honra, se fosse cometido nas redes sociais, pela internet. Óbvio, o Bolsonaro vetou, porque eu não sei quem é que faz mais isso do que ele. Oh, meu Deus, por que eu falei isso agora? Faz parte, desculpe, turma. Mas está vetado isso. E aí o que é que mudou? Um roubo com causa de aumento de pena, aí agora tem causa de aumento de pena se a arma for branca, causa de aumento de pena se a arma for só de fogo, e causa de aumento de pena se a arma for de fogo de uso restrito ou proibido. Mudou a ação penal do crime de estelionato, que era de ação penal pública era incondicionada, e agora a regra é que estelionato é ação penal pública condicionada à representação, e mudou a pena do crime de concussão, que vocês viram em penal 3. O crime de concussão, que é o funcionário público, enquanto o funcionário público exigir vantagem devida, ele está com pena igual de corrupção passiva. O concussão está no 316, a pena está de 2 a 12 anos, era de 2 a 8, e o pacote de crime subiu para 8 anos. Basicamente foram essas as mudanças que o pacote de crime fez no Código Penal. Estou pensando se eu esqueci alguma. Legítima defesa, execução da pena de multa, livramento condicional, tempo máximo de cumprimento da pena, causa impeditiva da prescrição, aí o crime de concussão aumentou a pena, estelionato mudou a ação penal, foram só essas mesmas. E, finalmente, o roubo melhorou, o Código de Pena. No Código Penal foram só essas as mudanças. No Código de Processo Penal, a gente está conversando sobre algumas mudanças, né, que já tiveram. Deixa eu ver aqui as dúvidas para a gente começar a nossa aula. Juliana,
Professor, os informativos do Dizer Direito são muito bons para dar uma atualizada nesse período também. Ó, Juliana, obrigado aí, pessoal. Compartilhar é sempre muito bom. Turma, dica da Juliana, tá? Dizer Direito, eu gosto muito do trabalho deles, eles são muito bons. É bom para atualizar mesmo. A Janete Rio, o Matheus diz, acho que envolve muita coisa. Nos dias de hoje temos psicólogo, academia e outras coisas para facilitar a rotina. Enfim, concordo, Matheus, concordo plenamente. Continuem. Eu mesmo estava agora com o meu personal, fazendo academia. Eu nadei 40 minutos na praia, e aí depois eu tinha marcado com ele 4 horas, de 4 às 5, e aqui pega banco, pega armário, pega tudo, começa a levantar uma confusão no mundo todo. Então tem psicólogo, tem academia, tem tudo. A Maria, vamos ficar bem, principalmente cuidado aqui, tudo. Não deixe fazer exercícios físicos, nem que seja uns polichinelo, nem que seja andar pela sua casa, mas faça exercícios físicos para você fortalecer seu sistema imunológico. E realmente, se você puder ter psicólogos, essas coisas, pô, super indico. A Janete nos indicou o curso promovido pela OAB sobre o pacote de crime. Fiz minha inscrição e comecei a ver as aulas. Bem bacana mesmo, mas seria interessante termos aula sobre isso. Júnior, assim, eu não posso prometer dar uma aula sobre isso porque foge a nossa matéria. Do que for da nossa matéria o pacote de crime, a gente está conversando, como a gente conversou do juiz de garantias, como a gente conversou do arquivamento do inquérito policial, como a gente vai conversar agora na parte da prisão. Mas qual é o meu problema? É abrir uma aula sobre o pacote de crime e me atrasar lá na frente. Então, o que é que eu prometo a fazer para vocês? Eu tento adiantar a nossa matéria, eu sentindo que dá para ter uma aula de pacote de crime, eu faço. Inclusive, eu acho que a própria Unifor ofertou um curso de pacote de crime, não sei quem foi o professor, sei até que eles me chamaram, e na época eu não pude, porque eu acabo dando aula em muito canto. Mas eu sei que a Unifor provavelmente ofertou esse curso. Tranquilo? Mas vamos lá, turma, começar a aula. Estou começando a aula às 5h38. Então a gente termina hoje, pode começar às 5h30, 5h35. Vamos nessa. Turma, sim, eu tenho que compartilhar minha tela, né? Só um minutinho. Compartilhar minha tela. Show. Minuto. Fala, meu Deus, cadê minha água? Só um minuto, que vai compartilhar aí. Perfeito. Vocês já estão vendo aí a minha tela. Galera, o que é que a gente viu, certo? A gente está falando de prisão, medida cautelar e liberdade provisória. Você vai ter que ler do artigo 282 ao 350. Parte foi mudada pelo pacote de crime, mas essas partes eu sempre vou frisar com vocês, por exemplo, na aula de hoje. Então, a gente já viu o conceito de prisão, as espécies de prisão. A gente já viu que toda prisão depende de uma ordem escrita e fundamentada, de uma autoridade judicial competente. Em outras palavras, você só pode prender com mandado do juiz. Não tem mais a prisão administrativa, como a gente já conversou. Então, toda prisão depende do mandado do juiz. A única exceção nisso é a prisão em flagrante, que é a nossa matéria que a gente está. Vimos e estamos vendo as prisões provisórias, processuais, prisões sem pena, procedimental, que são prisões, pessoal, que são prisões sem pena, porque são prisões numa situação excepcional que você ainda está aguardando julgamento. E a gente começou a falar da prisão em flagrante, falando das espécies do flagrante, várias espécies do flagrante, como é que se livra o flagrante, tal. Estou indo mais rápido para a gente poder aproveitar a aula de hoje e dar mais matéria. Falamos da ação controlada, que são a regra que a autoridade policial ela é obrigada a aprender na hora, né? Mas tanto na lei de organização criminosa como na lei de drogas, a autoridade policial pode esperar para prender depois. Quando? Quando é melhor isso, quando é melhor para ela. Aí a gente já falou isso, e aí a gente está agora no procedimento da prisão em flagrante. Então eu falei primeiro que tudo que a gente está conversando agora não está valendo para as infrações de menor potencial ofensivo. Não vale nem para os crimes em que a pena máxima é igual ou menor do que 2 anos e nem vale para a contravenção penal. Por quê? Porque eu já expliquei que elas seguem o procedimento do juizado especial. E o juizado especial quer ao máximo evitar a prisão. Bom, feito, turma, a gente viu aqui, né, quando o juiz está da delegacia, a gente falou tá aqui o procedimento, falei com vocês já sobre o procedimento. Enfim, mas alguém está preso em flagrante. Se alguém tiver cometendo infração penal, a gente viu que qualquer do povo pode, a autoridade policial e seus agentes devem prender em flagrante delito. Então, se alguém comete um crime e está na situação do artigo 302, você, ou na grande maioria das vezes, um policial militar principalmente, prende em flagrante. Para prender em flagrante, você tem que dar voz de prisão ao indivíduo, que é o famoso esteja preso, e dizer a ele os direitos de Miranda, ou Miranda's Right. O direito de Miranda
significa que o cara tem direito a ficar calado, que tem direito a um advogado e que ele tem direito a comunicar com alguém da família. Aí dá a voz de prisão à pessoa, então o cara tá lá estuprando, o cara tá lá roubando, chega a polícia, dá a voz de prisão, fala os direitos de Miranda, se não falar, não vai ter nenhuma nulidade não, certo? E aí leva até a delegacia, para na delegacia fazer o APF, o auto de prisão em flagrante. Como é o APF? O delegado instaura o APF, de colocando lá os dados, quem é o preso, quem é o condutor, quem são as vítimas, a testemunha, qual é o crime. E primeiro, o delegado escuta o condutor. Lembrem que todo mundo que é escutado assina, depois que termina de ser escutado, ele assina a cópia do depoimento e está liberado. Então, o condutor, ele recebe a cópia do depoimento dele e recebe também o recibo de entrega do preso. Professor, o que é o condutor? O condutor, turma, foi quem levou o preso em flagrante até a delegacia. Então, de maneira que o condutor, ele leva o preso até a delegacia, lá faz o auto de prisão em flagrante, e aí depois que ele depõe por qual motivo prendeu o preso, ele recebe a cópia do depoimento, recebe o recibo de entrega de preso e está liberado. Depois é ouvida a testemunha 1, que aí recebe a cópia do depoimento e está liberado, depois é ouvida a testemunha 2, recebe a cópia do depoimento e está liberado. Aí eu perguntei para vocês, turma, essas testemunhas, como regra, são testemunhas presenciais, mas a ausência de testemunha presencial não impede a prisão em flagrante. Nesse caso, vão ter as testemunhas fedatárias, que são testemunhas que vão depor sobre como o preso chegou, vão depor sobre o procedimento da prisão em flagrante. Então, a regra é que são 3 policiais militares, prenderam o cara que estava roubando, leva o cara para a delegacia, um dos policiais militares é o condutor, os outros 2 vão ser as testemunhas. Ah, não tem testemunha presencial, porque o policial estava sozinho. Leva o cara para a delegacia, se não tiver testemunha presencial, chama 2 pessoas lá na delegacia para depor sobre o procedimento. Então, a ausência de testemunha presencial não impede a prisão em flagrante. Então, depois que é ouvido as testemunhas, é ouvido, né, o preso em si. É ouvido o preso em flagrante, ou então o apresentado em flagrante, a pessoa que está se apresentando lá, que se apresentou, e se lembre que a apresentação espontânea impede a prisão em flagrante. E aí esse indivíduo é encaminhado até a PFOS, até o IML, para fazer o exame de corpo de delito. E aí o delegado tem 24 horas para fazer um bocado de coisa. Tem 24 horas para entregar nota de culpa ao preso. A nota de culpa é um documento que diz por que o cara está preso, quem foi que prendeu, quem foi o condutor, quem são as testemunhas e onde o cara está preso. Lembrem, turma, que está até na Constituição Federal que a pessoa tem direito a saber quem foi que prendeu o cara em flagrante e ela tem direito a saber quem foram as testemunhas. Aí até a lei de abuso de autoridade, que agora em janeiro, né, que entrou em vigor agora em janeiro de 2020, a anterior era de 4898/65. A lei de abuso de autoridade anterior era de 1965. Só que a nova lei de abuso de autoridade, ela é agora, né, ela é de 2000, ela entrou em vigor em 4 de janeiro de 2020. E ela colocou que tem que dizer quem é que prendeu, quem foi o condutor e quem foram as testemunhas. Porque até então a delegacia estava colocando só a matrícula dos policiais. Eu não sei como é que a polícia está fazendo hoje em dia, porque está na quarentena, eu acabei não perguntando. Mas para a abuso de autoridade, a lei de abuso de autoridade diz que tem que colocar o nome, né? Eu não sei como é que eles estão fazendo hoje em dia, mas é para colocar. E ao delegado, então, em 24 horas, entrega a nota de culpa ao preso, e também em 24 horas ele encaminha o APF, o auto de prisão em flagrante, a cópia dele ao juiz, ao Ministério Público e à Defensoria Pública. Lembrem que ele não encaminha sempre a cópia do auto de prisão em flagrante para a Defensoria Pública. Ele encaminha tão somente se o preso não tiver advogado ou não disser quem é o advogado. Aí, turma, o APF chega ao juiz e o juiz tem que, no prazo de 24 horas, de acordo com o 310 caput, fazer a audiência de custódia. Diz para vocês que, de acordo com o parágrafo 4º desse artigo 310, caso essa audiência não seja feita em até 24 horas, a prisão deve ser relaxada, de acordo com esse parágrafo 4º. Ou seja, eu fui preso em flagrante hoje,
o juiz tem até 24 horas para dar um jeito de eu me encontrar com ele. Então, se eu fui preso em flagrante agora, em até 24 horas eu tenho que ser apresentado ao juiz. De acordo com esse parágrafo 4º do artigo 310, se não for respeitado esse prazo de 24 horas, simplesmente essa prisão é ilegal, deve ser relaxada. Lembre, qualquer prisão ilegal, a medida é o relaxamento de prisão. Acho que tem uma notícia boa para vocês. Fica suspenso o projeto passo a passo, tá? A professora Aline me mandou mensagem hoje, mandou mensagem no grupo da gente, dizendo que o processo passo a passo ele está suspenso. Então vocês não vão ter esse semestre. Estou falando isso porque o primeiro processo passo a passo, né, um dos que vocês iam fazer é uma liberdade provisória, que é o que a gente vai conversar hoje. Enfim, acontece que o ministro Luiz Fux, ele suspendeu a eficácia desse artigo aqui. Então, hoje, se eu for preso, se até 24 horas eu não me encontrar com o juiz, não é por isso que minha prisão vai ser relaxada, como diz aqui o parágrafo 4º. E hoje, o que é que a gente vai fazer, turma? Aí eu coloquei aqui a redação das medidas cautelares, né, mas isso aqui eu vou conversar já com vocês sobre isso. Hoje, o que é que a gente vai fazer? Hoje, a gente vai falar sobre a audiência de custódia. O que é que o juiz vai fazer? Mas antes disso, eu vou ver se vocês têm dúvida. O Júnior disse, tira a unificada também. Eu não acho difícil não, sabe? Eu acho que a gente tem que levar esse período com muita tranquilidade, viu, Júnior? Acho que a gente tem que fazer o máximo para aproveitar o máximo que a gente puder nesse período. Enfim, não acharia ruim também tirar a unificada, não. Vai dar para mim um pouquinho mais de trabalho, né? Porque a unificada eu já fiz as questões, então eu não faria mais provas, mas isso é besteira. Então eu vou voltar à aula, tá? Se vocês tiverem alguma dúvida, é só escrever aqui, turma. Então a gente vai falar agora sobre a audiência de custódia. Então, o auto de prisão em flagrante chegou ao juiz, e o juiz ele tem um prazo de 24 horas para fazer essa audiência de custódia. O que é que o juiz vai fazer? Se ele não fizer, hoje não vai ter nenhum prejuízo. Contudo, o pacote de crime alterou o CPP, mas essa parte está suspensa, para dizer que se não for feita a prisão em flagrante, ou se não for feita a audiência de custódia no prazo de 24 horas, vai ser ilegal a prisão. Mas hoje isso não está valendo. Bom, o que é que o juiz tem que fazer? O juiz tem que analisar se o flagrante ele é legal ou se o flagrante ele é ilegal. Estou colocando ilegal primeiro porque para mim vai ficar mais fácil de explicar. Então a primeira coisa que o juiz vai olhar é se o flagrante é legal ou é ilegal. Só que eu vou até colocar uma observação que a legalidade, vou colocar até assim para você. A ilegalidade ou a legalidade da prisão em flagrante, turma, pode ser material ou formal. Ou formal. Assim, a análise da legalidade ou da ilegalidade da prisão em flagrante vai ser uma análise se o flagrante é legal no ponto de vista material ou formal. Então, se o juiz decidir que o flagrante é legal, é porque ele é legal tanto do ponto de vista material como do ponto de vista formal. Professor, o que seria uma ilegalidade do ponto de vista material? Seria o juiz verificar que realmente o indivíduo, quando foi preso em flagrante, ele estava na hipótese do artigo 302 do CPP. O 302 do CPP é o artigo que diz quando a gente está em flagrante de delito, que eu já conversei com vocês. Quando você está cometendo a infração, acaba de cometê-la, é perseguido, é encontrado, como a gente já falou. Então, a primeira coisa que o juiz vai ver é se a pessoa estava numa situação de flagrante mesmo. Às vezes, chega na delegacia a pessoa e diz o que eu disse para vocês. Eu desconfiei que a minha empregada estava furtando meus relógios, coloquei um relógio lá, fiquei vendo, aí ela pegou, prendi a vagabunda em flagrante e tô aqui. O cara vai quebrar a cara, porque nesse caso é um caso de flagrante ilegal, né? O flagrante preparado ou provocado, como a gente já conversou. Então, às vezes, também acontece do cara ser extorquido, e a extorsão, você já viu em penal 2, é um crime formal, se consuma no momento da extorsão. Aí o cara diz assim, como outro dia, né? Eu acho que eu já contei para vocês, ligaram lá para casa, outro dia, há 10 anos atrás, quando eu morava ainda com meus pais, aí ligaram lá para casa e disseram assim, olha, eu tô aqui, sequestrei alguém da sua família, só sei que ele é homem, não sei quem é,
e eu quero que você me dê R$ 100 de crédito de celular, comprei e me deu o código de R$ 100 de crédito de celular, senão eu mato ele. Galera, no momento em que ele fez a exigência, consumou o crime. Se eu, de fato, tivesse combinado, por exemplo, de me encontrar com... Oxi, Maria, a mesa quebrou aqui. Foi mal. Se eu, de fato, tivesse combinado de me encontrar com ele para eu poder entregar o que ele estava me pedindo e prendesse ele lá na hora, aquilo não é flagrante. Por quê? Porque a extorsão se consuma no momento da exigência e não no momento da entrega da coisa pedida. Tá dando para entender? Então, se eu, por exemplo, tá, eu vou te dar esses R$ 1.000 que tu tá me pedindo, bora se encontrar ali no Iguatemi. Aí eu vou, me encontro com ele no Iguatemi, prendo o cara em flagrante, levo para a delegacia. O que é que o delegado vai fazer, meu amigo? Esse flagrante aqui é ilegal, porque consumou o crime no momento em que ele te extorquiu pelo telefone, e não no momento que tu foi lá entregar os R$ 1.000 aí. Então essa análise, se o flagrante é legal ou ilegal, vai ser tanto do ponto de vista material, saber se quando eu estava preso em flagrante, quando eu fui preso em flagrante, realmente eu estava nas hipóteses do 302, ou formal. Esse formal é uma análise procedimental do flagrante, ou seja, se todo o procedimento do flagrante que eu acabei de conversar com vocês foi cumprido. Então, se até 24 horas foi entregue a nota de culpa, se até 24 horas o auto de prisão em flagrante chegou para o juiz, para o MP, para a defensoria, se teve testemunha, tem que seguir, o delegado tem que seguir todo o procedimento. Se o juiz notar que a prisão foi feita há 2 dias atrás e que ele só recebeu o auto de prisão em flagrante agora, esse flagrante é ilegal. Então, quando o flagrante é ilegal, mina, eu quebrei a mesa e agora até é difícil de escrever, porque eu tô sem apoio. Tô com média. Mas sou eu malhando, nadando, ó, tô fortão. Então, desculpa que eu vou ficar tremendo um pouco, né, porque se eu sair daqui vou perder tempo de aula. Sim, então, se o flagrante for ilegal, turma, o juiz ele vai relaxar a prisão em flagrante, como manda o artigo 5º, inciso 65 da Constituição. Só um detalhe, tudo que eu estou falando está no artigo 310 do CPP, que é milhões de vezes importante, é muito importante o 310. Então, se o juiz notar que tem alguma ilegalidade da prisão em flagrante, o juiz ele é obrigado a relaxar a prisão em flagrante. Tudo bem? Já se o juiz notar que o flagrante é legal, que foi tudo cumprido, que está tudo direitinho, aí o juiz ele pode conceder ou a liberdade provisória. Essa liberdade provisória, vou só copiar aqui que fica mais fácil, está no artigo 5º, inciso 66 da Constituição e 310, inciso 3º do CPP. Então, o juiz vai conceder ou a liberdade provisória, e essa liberdade provisória pode ser com arbitramento de fiança, mais as medidas cautelares, ou pode ser mais vamos botar assim, outras medidas cautelares, porque a fiança é uma medida cautelar, ou o juiz pode considerar a liberdade sem arbitramento de fiança. Sem arbitramento de fiança e também mais outras medidas cautelares. Vou explicar tudo isso para vocês. E outra opção que o juiz tem, se o flagrante for ilegal, deixa eu colocar assim, turma, para ficar mais fácil para vocês. Pronto, acho que assim dá para entender. E outra medida, turma, que o juiz vai fazer, se o flagrante for legal, é, em último caso, converter a prisão em flagrante em prisão preventiva. Mas, para isso, precisa cumprir os requisitos 312 e 313. Então, qual é a brincadeira, turma, da nossa próxima aula, da nossa aula de hoje, da nossa próxima aula em diante? É conversar sobre o que é que o juiz faz na audiência de custódia. Na audiência de custódia, o juiz, como regra, não vai dizer se o cara é culpado ou inocente. O juiz não vai analisar o crime. Na audiência de custódia, até a Janete muito bem me perguntou se ainda vai ter o ponto extra pelo comparecimento em audiência. Turma, zerou o negócio de comparecer em audiência, ou auto de prisão em flagrante, tá bom?
Zerou isso. Eu não quero. Nem quando a gente voltar da quarentena, eu vou querer que vocês. Vou dar ponto extra por isso, tá bom? Zerou mesmo, pelo menos esse semestre. Deus me livre. O fato é que o que, é que a gente está estudando agora? O que é que o juiz tem que fazer quando recebe um auto de prisão em flagrante e ele está na audiência de custódia? Então ele recebe, você que é juiz, daqui a pouco você vai ser juiz, bem novinho, vala-me Deus, estou na audiência de custódia, o que é que eu tenho que fazer? Simples, vai para o artigo 310. Aí você vai analisar a legalidade ou ilegalidade da prisão em flagrante. Qualquer prisão ilegal, o juiz relaxa. Já colocaram isso na cabeça, né? Relaxamento de prisão é para quando a prisão é ilegal. Então, se o juiz achar que é ilegal no ponto de vista material, que é ilegal no ponto de vista formal, o juiz é obrigado a relaxar a prisão em flagrante do indivíduo. Então, qualquer prisão, prisão com excesso de prazo, qual a medida que você entra, além do habeas corpus? Relaxamento de prisão. Então, qualquer prisão na sua vida que você se deparar, que você notar que foi uma prisão ilegal, além do habeas corpus, você pode manejar, você pode entrar com relaxamento de prisão. Contra qualquer prisão ilegal, cabe relaxamento de prisão. Isso é fácil. Não esqueça que quando alguém está preso, eu já disse isso para vocês, e você quer que essa pessoa seja solta, você vai pedir a expedição de um alvará de soltura. Então, qualquer caso que você queira que seu cliente saia, você tem que pedir a expedição de um alvará de soltura. Show. Então, se o flagrante for ilegal, o juiz vai conceder o relaxamento de prisão. Contudo, se o flagrante for legal, o juiz vai conceder a liberdade provisória. Ou, em último caso, vai converter a prisão em flagrante em prisão preventiva. O que seria essa liberdade provisória? Turma, a liberdade provisória é o juiz dizer assim: Sidney, tu foi preso em flagrante. Eu estou notando aqui que o flagrante ele é legal. Realmente, pelo depoimento das testemunhas, do condutor, realmente, quando você foi preso, você estava lá assaltando. Então, Sidney, tem grande probabilidade de você realmente ser condenado por esse crime, mas ninguém vai ser privado dos seus bens ou da sua liberdade sem um devido processo legal. O juiz olha para mim e vê: Sidney, você é primário, é de bons antecedentes, você tem residência fixa, tem trabalho fixo, às vezes tem filho, e sobre filho tiveram algumas alterações bem importantes, já eu falo para vocês. Então o juiz olha o meu contexto e nota que essas prisões provisórias, como por exemplo a prisão preventiva, é uma medida excepcionalíssima. Então não tem por que eu, por exemplo, ficar preso aguardando o julgamento. Então eu fui preso em flagrante, aí estou lá guardando a minha audiência de custódia. A audiência de custódia é feita, né, do lado das delegacias da delegacia das capturas, fica lá no centro. Então o seu cliente, quando ele for preso, um dia antes da audiência de custódia dele, ele vai ser encaminhado para a delegacia das capturas, que fica lá no centro. Quando o juiz chegar lá, seu cliente já amanheceu lá e ele vai para essa audiência, que é a audiência de custódia. E aí o juiz vai analisar o contexto do teu cliente. E aí você tem que mostrar que o teu cliente é primário, é de bons antecedentes, tem residência fixa, que tem trabalho, que ele tem família, que ele não vai voltar a delinquir. Você tem que mostrar para o juiz que teu cliente tem o direito de responder o processo em liberdade. Então, se o flagrante for todo legal do teu cliente, você vai pedir para o juiz que seu cliente seja beneficiado, receba a liberdade provisória. O que é a liberdade provisória? É o direito que o juiz dá à pessoa que foi presa em flagrante a responder o processo em liberdade. Não é que que o juiz está dizendo: ah, não, você não cometeu, não, está indo embora. Veja que na audiência de custódia, a regra é não olhar se o cara é culpado ou inocente, ok? Então, o juiz vai só dizer: olha, eu vou te dar o direito de responder o processo em liberdade, mas eu vou colocar várias condições para você aqui. Essas condições são as que a gente chama de medidas cautelares. E essas medidas cautelares, elas estão no artigo 319 do CPP. Turma, vocês todos estão vendo aí a questão da tornozeleira eletrônica, né? Tornozeleira eletrônica, que a gente chama de monitoramento eletrônico, é exatamente uma cautelar. Então, o juiz, analisando o auto de prisão em flagrante na audiência de custódia, é ilegal? É. Relaxa. O cara sai de lá solto. É ilegal porque o auto de prisão em flagrante não chegou nele em 24 horas. Relaxa. Agora, o flagrante é legal. O que é que o juiz, até de acordo com o legislador, tá, vai se esforçar para fazer?
e um flagrante for legal, de acordo com o legislador, o juiz é para se esforçar para conceder a liberdade provisória àquele flagranteado. Por isso que a sociedade diz muito assim: a polícia prende o judiciário e solta. Não é que o judiciário solta, é que o legislador manda que a regra é que o preso em flagrante deve responder o processo em liberdade. Essa é a regra é a liberdade. A prisão preventiva, que é uma prisão sem pena, é exceção. O juiz vai poder liberar a gente com fiança ou sem fiança. Já vou falar sobre esse aspecto, não se preocupem, vocês sabem que eu detalho cada coisa que eu coloco aqui, e aqui não vai ser diferente. E ele vai, turma, ele vai poder, em qualquer caso, impor medidas cautelares. Mas, para ele impor essas medidas cautelares, a gente tem que ir para o artigo 282, de maneira que o juiz tem que observar a necessidade e a adequação daquela cautelar ao caso concreto. Professor, não estou entendendo. Bom, se você não está entendendo, deixa eu te mostrar algumas cautelares que estão lá no artigo 319. Qualquer dúvida, botem aí, tá? Por favor. O artigo 319, turma, ele vai falar assim, ó. São medidas cautelares diversas da prisão. Comparecimento periódico em juízo, sempre tem, sempre. Sempre, sempre, sempre. O juiz bota, uma vez por mês você tem que vir aqui assinar. Quando vocês estiverem na prática, vocês vão notar muito que o cara diz assim, não, eu tô indo lá todo mês assinar. Quando o cara disser para você, hoje ontem mesmo eu recebi uma mensagem aqui de um cara que eu tinha intimado, e ele, eu tô indo lá comparecer, tô indo lá todo mês assinar. E aí, como é que eu vou fazer agora? Porque tá em quarentena, né? Bom, o comparecimento periódico em juízo sempre tem, é o cara uma vez por mês assinar, que no caso era para ele justificar as atividades dele. Também, turma, deseja desconectar-se de Sidney Filho, bateria fraca. Eita, caramba. Turma, minha bateria tá fraca e eu não sei nem cadê meu carregador. E eu tô roteando do meu computador porque o meu computador... já sei. Me dê aí um minuto porque eu tô roteando do meu celular, porque quando eu dou aula com a internet daqui de casa, vocês reclamam. Eu já comecei com esse computador. Enfim, deixa eu botar ali para carregar rapidinho. Ai, Jesus. Pronto, galera, vocês estão aí? Deixa eu ver aqui se vocês estão aí. Alguém falar alguma coisa. O Júnior, recebi essa dúvida lá no trabalho. Como proceder nesse caso, pessoal que precisa assinar? Pois é, não. Aí o que acontece? O que eu falei para ele é que ele deveria mandar um e-mail para a vara. E todos os contatos, se você entrar no site do Tribunal de Justiça, Júnior, tem lá assim, contatos do Tribunal de Justiça. Aí o Tribunal de Justiça disponibilizou o e-mail e muitas vezes o telefone de todos os órgãos dele. Então, a minha sugestão é que entre em contato com a vara, porque cada juiz está adotando um procedimento diferente, não houve uma padronização, assim, cada juiz está falando de uma forma. Então, sugiro que entre em contato com a vara por e-mail. Até para ficar registrado. Show. Então, vamos nessa. Turma, na audiência de custódia, então, o juiz vai conceder a liberdade provisória como regra. Essa mesa tá osso. Essa liberdade provisória pode ser com ou sem fiança. Em qualquer caso, o juiz deve aplicar as medidas cautelares. O que são essas medidas cautelares? As medidas cautelares, o juiz vai decretar dependendo da necessidade e adequação, e vai ter outro requisito que o pacote de crime ele trouxe. Vou já trazer para vocês qual é. E aí, eu preciso ver com vocês quais são essas medidas cautelares. Então, comparecimento em juízo, proibição de acesso ou frequência a determinados lugares, ou seja, proibição de ir para estádios de futebol, para bar, proibição de frequentar determinados lugares, principalmente que envolva álcool, proibição de manter contato com pessoa determinada por circunstância relacionada ao fato, ou seja, proibição de entrar em contato com a vítima, com os familiares da vítima, proibição de ausentar-se da comarca quando a permanência seja conveniente. Essa eu vejo sempre quando eu vou intimar. O juiz não deixa sair da comarca por mais de 8 dias sem autorização deles.
recolhimento domiciliar no período noturno, suspensão do exercício da função pública ou de natureza, para se for um político, por exemplo, que foi preso em flagrante no crime de corrupção, internação provisória do acusado. Galera, essa aqui, ó, eu marcaria eu destacaria para vocês, porque é a que mais cai na OAB, não sei nem porquê, que é a internação provisória. Então, o cara foi preso em flagrante, o juiz pode internar, por exemplo, no hospital psiquiátrico, então, internação provisória do acusado, na hipótese de crime praticado com violência ou grave ameaça, quando os peritos concluírem ser inimputável, semi-imputável e se houver risco de reiteração. Tem que cumprir todos esses requisitos. A OAB ama. Eu acho que é porque de todas elas, a que mais tem requisito para ser aplicada é a internação provisória. É exatamente porque tem que o perito atestar que ele é inimputável, semi-imputável, tem que os peritos concluírem que tem risco de reiteração criminosa e tem que o crime que o cara ter sido preso em flagrante ter sido com violência ou grave ameaça. Então essa é uma cautelar. Tem a cautelar da fiança, que eu vou conversar com vocês, e também tem o monitoramento eletrônico, que cada vez mais o nosso governo está investindo no monitoramento eletrônico, que é o uso da tornozeleira eletrônica. Que até eu vi que um dos membros do PCC, acho que lá no Maranhão, ele quebrou a tornozeleira eletrônica recentemente e fugiu. Então, veja, o juiz, como regra, vai conceder liberdade provisória para quem foi preso em flagrante. Essa liberdade provisória vai ser com arbitramento de fiança ou sem arbitramento de fiança, vamos conversar sobre isso, e o juiz pode impor as medidas cautelares. Essas medidas cautelares, se você for para o artigo 282 do CP, vai precisar da necessidade e da adequação. Olha aqui, ó. As medidas cautelares previstas nesse título deverão ser aplicadas observando a necessidade dessa cautelar para aplicação da lei penal. Então, por que é necessário que o juiz arbitre a cautelar de internação provisória? Por que é necessário que o juiz arbitre a cautelar de monitoramento eletrônico? O juiz tem que justificar por qual motivo tem a necessidade. E não basta só a necessidade, tem que ter também a adequação. A adequação ao caso concreto. Tá bom, é necessário a internação provisória, mas no caso concreto é adequado? É adequado à gravidade do crime? Ou é muito exagerado? Fere a proporcionalidade? Então o juiz ele pode arbitrar uma cautelar como fiança e comparecimento em juízo, duas como fiança e comparecimento em juízo e tornozeleira eletrônica, 3, 4, pode arbitrar até as 9 cautelares que estão lá no 309. Mas ele sempre tem que fundamentar com a necessidade de adequação. Até porque, olha o que aqui diz, as medidas cautelares poderão ser aplicadas isoladas ou cumulativamente. E aí o Júnior perguntou sobre o pacote de crime e a gente vai falar sobre as alterações do pacote de crime nesse aspecto. Então, vendo aqui, ó, Lei 13.964 de 2019, essa lei é exatamente o pacote de crime, que alterou o parágrafo 2º, o 3º, o 4º, o 5º, o 6º e alterou o 283 também. Não alterou muita coisa. Aí, como eu sou um cara muito bacana, eu coloquei, turma, como era a redação anterior e como é que está a redação agora, destacando as principais diferenças. Oh, meu Deus, como eu queria ter tido um professor que nem eu. Porque, ó, tá tudo destacado aqui, ó. O Júlio perguntou, o pacote de crime a gente não vai ver? Estamos vendo. Eu coloquei aqui, nessa tabela, a redação anterior ao pacote de crime, como é que era. Eu até destaquei uma coisinha, que é o que eu vou explicar, e coloquei a redação atual para você ver as principais diferenças. Teve muita mudança. Galera, a principal mudança nesse aspecto é que o juiz, eu até acho que a magistratura perdeu poder com o pacote de crime. E um dos poderes que com o pacote de crime eles perderam, além daquela história lá do arquivamento do inquérito policial, teve também a decretação de medida cautelar ou de prisão. Porque antigamente, olha o que dizia o parágrafo 2º, ó, as medidas cautelares serão decretadas pelo juiz de ofício. Só que o pacote de crime reescreveu para dizer que as medidas cautelares serão decretadas pelo juiz tão somente a requerimento das partes
ou quando no curso da investigação criminal, por representação da autoridade policial ou pelo requerimento do Ministério Público. Em outras palavras, essas cautelares não podem mais serem decretadas de ofício pelo magistrado. Professor, e isso está em vigor? Sim, está em vigor. Mas vai ter só uma exceção, o que eu vou falar para vocês. Então, a regra é que ele não podem mais, essas cautelares, serem decretadas de ofício pelo magistrado. Até 23 de janeiro de 2020, o magistrado podia decretar as cautelares de ofício. Hoje não pode mais. O parágrafo 3º hoje diz assim, ó, ressalvados os casos de urgência ou de perigo da eficácia da medida cautelar, o juiz, ao receber o pedido de medida cautelar, determinará a intimação da parte contrária para se manifestar no prazo de 5 dias, acompanhado de cópia do requerimento e das peças necessárias, permanecendo os autos em juízo e os casos de urgências ou de perigo deverão ser justificados e fundamentados em decisão que contenha elementos do caso concreto que justifiquem tal medida excepcional. Deixa eu explicar essa parte. Turma, esse pedido de medida cautelar ele é feito pelo Ministério Público na audiência de custódia. Então, já que o juiz não pode mais decretar de ofício, na própria audiência de custódia, o Ministério Público vai pedir lá. Beleza. Mas essas medidas cautelares, todas, monitoramento eletrônico, a fiança, a internação provisória, o comparecimento periódico em juiz, a proibição de frequentar determinados lugares, todas essas medidas cautelares, elas podem ser decretadas a qualquer momento do processo. Então, esse parágrafo 2º diz se, durante o curso do processo, por exemplo, ou seja, a gente não está mais na audiência de custódia, durante o curso do processo, o MP pediu uma cautelar, por exemplo, de proibição de frequentar determinados lugares. Aí o juiz tem que observar que, se não houver urgência, o juiz tem que intimar a outra parte para se manifestar no prazo de 5 dias. Se houver urgência, o juiz não manifesta, não pede a outra parte vai se manifestar só depois. Então é isso que esse parágrafo está dizendo. E esse parágrafo está dizendo que a decretação da cautelar, ela exige uma motivação idônea do juiz com base no caso concreto. Que o juiz ele não pode mais fazer aquele Ctrl+C, Ctrl+V e aplicar a cautelar para todo mundo com o mesmo fundamento. O juiz tem que observar o caso concreto. Ó. E os casos de urgências, quando, por exemplo, o juiz deixar de intimar outra parte nesse prazo de 5 dias, porque é urgente. O juiz tem que... A regra é que quando alguém pede uma cautelar contra o preso vai ser intimado para se manifestar por meio do advogado dele e por meio dele mesmo. Caso o juiz entenda que é urgente e não dê esse prazo de 5 dias antes de considerar cautelar, o juiz tem que justificar bem direitinho com base no caso concreto. É isso que esse parágrafo 3º está dizendo. Que a regra é que quando pedirem uma medida cautelar, vai ter que intimar o preso para poder ele se manifestar por meio de advogado. Caso seja urgente, o juiz não for fazer essa intimação, tem que justificar com base no caso concreto por que não intimou o preso. Olha a outra alteração aqui, ó, tirou a possibilidade do juiz também de ofício decretar as medidas cautelares. Olha aqui, ó. No caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas, o juiz, mediante requerimento do MP, de seu assistente ou do querelado, poderá substituir a medida, impor outra em cumulação ou, em último caso, decretar a preventiva nos termos do parágrafo único. O que ele está dizendo? Eu fui preso em flagrante, fui para a audiência de custódia e o juiz me liberou, me deu a liberdade provisória, desde que eu comparecesse periodicamente lá, uma vez por mês lá, para justificar minhas atividades. Beleza. Combinado, juiz. Vou lá uma vez por mês. E ele me proibiu de frequentar determinados lugares. Beleza, juiz, não tem problema. Saí, na primeira semana onde é que eu estava, num bar enchendo a cara. Ou seja, eu descumpri uma obrigação que o juiz impôs para mim. Quando, antigamente, até o pacote de crime, o indivíduo descumpria medida cautelar, o juiz de ofício podia impor outra cautelar, o juiz de ofício ele podia substituir a cautelar ou ele de ofício poderia decretar preventiva. O parágrafo 4º foi alterado para dizer que juizinho de ofício não mais. Se eu descumprir a cautelar que o juiz me impôs,
tem que esperar o Ministério Público, ou assistente de acusação, ou querelante, informar para o juiz e pedir que o juiz revogue aquela cautelar e imponha uma prisão preventiva. O juiz não pode mais de ofício fazer isso. Eu sei que tem dúvida, eu já lá chego na dúvida, eu quero só acabar esse artigo. Outra alteração. O juiz poderá, que é essa exceção que eu falei para vocês, é o parágrafo 5º. O juiz poderá, de ofício, ou a pedido das partes, revogar a medida cautelar ou substituí-la quando verificar a falta de motivo para que essa subsista. Em outras palavras, o juiz não pode, de ofício, decretar cautelar, o juiz não pode, de ofício, decretar prisão. Professor, nenhuma. O juiz não pode mais, de ofício, decretar nem cautelar e nem nenhuma prisão. Inclusive as cautelares, né? Prisão cautelar. O que é que o juiz pode fazer no máximo, de ofício? Revogar. Então, quando o juiz vê que aquela cautelar não tem mais sentido, o juiz ele vai revogar a cautelar e ele pode revogar a cautelar de ofício. Mas ele não vai mais, em nenhuma hipótese, decretar cautelar de ofício. E para acabar, turma, esse artigo, aí já eu tiro a dúvida de vocês, para quem escreveu, aqui diz assim, né? A prisão preventiva somente será determinada quando não for cabível a substituição por outra medida cautelar. Lembram que eu falei para vocês que a regra é a liberdade provisória, que prisão preventiva é o último caso, tá bem aqui, ó, para quem não lembra. Ó. A regra é a liberdade provisória. Só em último caso o juiz vai converter a prisão em flagrante em preventiva. Eu inventei isso? Não. Isso é a redação do parágrafo 6º. Olha o que o parágrafo 6º diz. A prisão preventiva somente será decretada quando não for cabível a substituição da preventiva por outra medida cautelar, observado o artigo 319 desse Código, que é o que eu falei para vocês. E o não cabimento da substituição por outra medida cautelar deverá ser justificado de forma fundamentada nos elementos presentes no caso concreto, de forma individualizada. Mais uma vez, o legislador chegou e disse assim, juiz, você se for decretar prisão preventiva, ou então se você for logo decretar cautelar sem ouvir a outra parte, você tem que justificar com base no caso concreto. Individualmente, não pode fazer afirmações genéricas dizendo que o cara é perigoso, que o cara é reincidente, não. Porque no caso concreto, visto indivíduo por indivíduo, caso a caso, você vai deixar de intimá-lo para ele se manifestar antes de você decretar cautelar? Porque no caso concreto, você vai impor uma prisão preventiva do que colocar o cara em liberdade provisória? Então tem que ser com base no caso concreto. Professor, e se o juiz não justificar com base no caso concreto? Tem você, meu querido advogado, para exatamente recorrer dessa decisão do juiz e conseguir o quê? O relaxamento da prisão. Porque se o juiz não fundamenta a prisão com base no caso concreto, se a prisão ela é fundamentada com base em casos esporádicos, com base em vaguismos, essa prisão é ilegal. Tem uma ilegalidade na fundamentação dela. E toda prisão ilegal, o que é que você faz? Entra com um relaxamento de prisão. Show de bola. Deixa eu ver aqui a dúvida. Vala, achei que você tinha escrito dúvida, eu tinha ouvido o barulhinho. A Juliana fez o seguinte questionamento. Professor, o descumprimento da súmula 11. Sim, com certeza. A súmula 11, tu até me mandou, não foi, Júnior? Uma pergunta sobre isso, eu já te respondi. Sim, sem sombra de dúvida, viu? Usou algema. E aí, mas assim, a súmula vinculante número 11, eu já conversei com vocês sobre ela. Para mim, é a súmula mais desrespeitada da face da Terra. E assim, em tese, usou algema, não justificou ilegalidade. A súmula já é clara, que ela diz a súmula é ilegal. Aí o Gutierrez falou, e aonde trabalho está suspensa as assinaturas? Lá onde eu trabalho? Ah, sim, o Gutierrez está falando, obrigado, Gutierrez, que lá onde o Gutierrez trabalha está suspensa as assinaturas. Vai depender de juiz para juiz. Eu vi que tem juiz que não está suspendendo, não. Aí, mas assim, tem até, não é que ele não está suspendendo, ele está fazendo de outra forma. Porque tem até uma orientação do CNJ. Pronto, turma, eu falei tudo isso, vocês não tiveram dúvida, eu tô achando que vocês não estão aqui na aula. Respirei um pouco, eu tenho que abrir a porta, porque senão o alfa do meu cachorro vai arrombar a porta. Aquela coisa pequena, peluda. Vem cá, ei, bebê! Pronto, eles estão aqui faz tempo e eu não pude vir. Mano, turma, vocês não estão com dúvida de jeito nenhum? Vem cá, minha princesa. Não estão com dúvida? Sério? Tá bom. Então eu vou continuar, tá bom? Vocês estão aí, não estão? Ninguém me deixou sozinho, não. Janete, pelo menos tu tá aí, não tá, mulher? Pelo amor de Deus, não me deixa sozinho, não.
eu fico chateado. O Matheus tá rindo, a Janaína não tá mais aqui, né, Janaína, pelo visto. A Juliette tá aí, a Vitória tá rindo. Que bom, então, que vocês ainda estão aqui, porque nossa turma de 66 vieram 19, né, para aula hoje. Turma, o que é que tá acontecendo, meu Deus do céu? Aí o Júnior tá acompanhando também. Show. Qualquer dúvida, me pergunta. Então, vou voltar lá. O que é que a gente viu até agora? Foi feita a prisão em flagrante, leva em até 24 horas, o delegado tem que mandar o auto de prisão em flagrante para o juiz, para o MP, para o defensor, se o cara não tiver advogado. Aí, o juiz tem até 24 horas para fazer a audiência de custódia. Se ele não fizer, como o artigo está suspenso, o parágrafo está suspenso, não vai acontecer nada. Na audiência de custódia, o juiz vai analisar a legalidade da prisão em flagrante, tanto a legalidade formal como a material. Se o flagrante for ilegal, o juiz vai conceder o relaxamento de prisão em flagrante. Se a prisão for ilegal, o juiz vai conceder o relaxamento de prisão em flagrante. Vou pegar a bebê aqui que ela tá comendo. E aí vai considerar o relaxamento de prisão em flagrante. Beleza. Se o flagrante for legal, o juiz vai, como regra, conceder a liberdade provisória. O nome é liberdade provisória porque você vai ficar livre aguardando o seu julgamento. Se nesse julgamento você for condenado, você vai preso. Por isso que o nome é liberdade provisória. Show. Aí o juiz, ele vai conceder como regra a liberdade provisória e só em último caso, desculpem, é porque a mesa está se quebrando aqui, e só em último caso vai converter o indivíduo, vai converter a prisão em flagrante em prisão preventiva. Show. Aí, essa liberdade provisória que o juiz vai conceder, vai ser com arbitramento de fiança ou sem arbitramento de fiança, vou já falar sobre isso, mas ele pode, em qualquer caso, ele pode decretar as medidas cautelares, isolada ou cumulativamente. Então, ele pode decretar uma medida cautelar, 2, 3, até as 9 medidas cautelares ele pode decretar de uma vez. Mas sempre, tem que ter requerimento. Hoje, o juiz não pode mais decretar a medida cautelar sem requerimento. 2, essas cautelares ele tem que fundamentar que são necessárias naquele caso concreto e são adequadas para aquele caso concreto. Então, o juiz tem que fundamentar na necessidade e na adequação dessas medidas cautelares. Professor, quais são as medidas cautelares? Estão no artigo 319. E aí, o juiz também pode liberar o cara com fiança, com o pagamento de fiança ou sem o pagamento de fiança. Turma, o que seria isso? Fiança é um valor, é um bem, é uma joia preciosa que você dá em garantia que vai responder o processo em liberdade e que não vai praticar atos que vão tumultuar o processo. Então, de acordo com o artigo 330, a fiança consiste no depósito judicial, você vai depositar dinheiro, pedra preciosa, objeto ou metais preciosos, título da dívida pública, federal, estadual, municipal ou hipoteca. De maneira que é dinheiro. A regra é que a fiança ela é dinheiro, o juiz arbitra a quantidade de fiança. E como é que ele arbitra, professor? Vou conversar sobre isso com vocês, mas ele arbitra a quantidade de fiança que o cliente tem que pagar. Você, enquanto advogado, você tem que entrar no site do tribunal, no caso, se for o Tribunal de Justiça, né? E expedir a guia de recolhimento de fiança, a GRF. Então você coloca guias, você coloca aqui no advogado, cadê o advogado? Advogado, e tá aqui, plantão, pautas, plantões, custas processuais. Eu quero a parte de custas processuais. Tá aqui, ó, custas processuais. Aí você coloca as... Oh, meu Deus. Você coloca as custas processuais aqui embaixo. Tá bem aqui. Oh, meu Deus. Alvará de soltura, consulta de processo administrativo, custas judiciais. Pronto, aqui. Você clica em custas judiciais. Quando você clicar em custas judiciais, ele vai te dizer como você vai pagar as coisas. Como você vai pagar as custas processuais. No caso da fiança, você clica aqui. Clicou aqui, vai aparecer um formulário para você preencher. Aí você preenche o nome do seu cliente, preenche a vara do juiz que deferiu o processo, você coloca aqui. Foi aonde? Foi em Acopiara, com marca de Acopiara.
Aí você coloca o número do processo, coloca que é penal, né? Tem a fiança civil lá do direito civil, mas nesse caso é a fiança penal. O nome do réu, o valor da fiança, bota enviar, vai gerar um boleto. Quando você gerar esse boleto, você paga a fiança e acosta aos autos. Acostou aos autos, seu cliente pagou a fiança e o juiz vai liberar. Então a regra é que a fiança vai ser depósito em dinheiro. Esse dinheiro do teu cliente vai ficar lá na conta judicial, vai ficar rendendo, geralmente rende melhor do que poupança. Agora eu não sei como vai ficar, porque eu acho que muita coisa vai quebrar, mas rende melhor que poupança. E ao final, se teu cliente for absolvido, a fiança é devolvida ao teu cliente. Porém, essa fiança existe para o teu cliente não praticar atos que tumultuem o processo. Se teu cliente praticar atos que tumultuem o processo, o teu cliente ele vai dar causa ou à quebra ou à perda da fiança. Então, a quebra da fiança é você perder metade do valor. Por quê? Porque você praticou atos que tumultuem o processo. Então, a quebra da fiança, que está no artigo, acho que é 342, ela... Não, 341. A quebra da fiança é você praticar atos que tumultuem o processo. Olha aqui, ó. Você foi regularmente intimado para ato do processo e não compareceu sem justo motivo, perde metade do valor. Então, se você tinha depositado 10 mil de fiança e você foi intimado para audiência e você não foi, não justificou porque que não foi, você perde metade do valor. Perde, então, dos 10 mil, você perde 5 mil. Para quem, professor? Você perde para o fundo penitenciário. Você perde para o fundo penitenciário estadual para cuidar dos presídios. Olha que legal. Quando você pratica atos que, deliberadamente, para praticar atos de obstrução ao andamento do processo, descumpre medida cautelar que o juiz impôs, como, por exemplo, a assinatura, você resiste injustificadamente a uma ordem judicial ou pratica nova infração penal. Então, você pode dar causa à quebra, ao quebramento da fiança. E aí você vai perder metade do valor. Perde metade do valor. Agora, você também pode dar causa, vou botar aqui para vocês lerem depois. Você pode dar causa à perda da fiança. E a perda da fiança, você perde o valor total. Perde o valor todo da fiança. Então, perde metade. Perde metade do valor. Perde metade do valor. E aqui perde o valor total, quando é a perda. E, professor, e quando é que é a perda da fiança? A perda, Túlio, é exatamente a situação em que você foi condenado e não compareceu para cumprir pena. Olha o que diz o artigo 344. Ó. Entender-se-á perdido na totalidade o valor da fiança se condenado, o acusado não se apresentar para o início do cumprimento da pena definitivamente imposta. Então, a perda está no artigo 341 e a quebra está no artigo 341 e você perde metade do valor, e a perda está no artigo 344 e você perde o valor total. O juiz, dependendo do caso, pode também pedir o reforço da fiança. Teve um caso que o cara era dono de um motel e ele deu como fiança, ele pediu, né? Porque você, como advogado, pode peticionar para o juiz arbitrar outra coisa que não seja dinheiro. Porque às vezes o cara tem mó grana, tô procurando minha água, porque eu tô morrendo de sede. O cara tem mó grana, turma, e aí mas é tudo imobilizado, em patrimônio, em bem, ele não tem dinheiro mesmo. Só o que tem. E aí você pode fazer uma petição para o juiz para ele converter o valor da fiança em dinheiro por outra coisa, por outro bem. Aí o fato é que foi dado como fiança, ficou como fiança banheira de motel. E a banheira fica lá enquanto tá lá, né, remove, fica lá no depósito judicial, fica lá no depósito do fórum. Só que, turma, carro, banheira, qualquer coisa que fica lá sem usar, vai se acabando, né? Então, a fiança, ela pode, o bem que você deu em garantia pode ir se desvalorizando. Se ele se desvalorizar, o juiz pode determinar o reforço da fiança. E o reforço da fiança, ele está regulamentado aqui no artigo 340. O reforço da fiança, é bom vocês darem uma olhada, que
que é o juiz pedir para você complementar a fiança. Quando é que o juiz vai pedir para complementar a fiança? Quando a autoridade tomar por engano fiança insuficiente, quando houver depreciação do material, o perecimento dos bens, ou quando for inovar a classificação do delito, ou seja, mudou de um delito menos grave para um delito mais grave. Então, se descobrimos que você não praticou um furto, se descobrimos que você praticou um roubo, então, roubo enseja uma fiança mais grave, como a gente vai aprender a calcular a fiança. Vou ensinar para vocês na próxima aula. Mas o juiz ele pode sim pedir o reforço da fiança. E aí, galera, como vocês estão? Tá todo mundo bem? Estão aí ainda? Acabou a nossa aulinha de hoje. Gostaram da nossa aula? Bacana, né? Esse tempo. Júnior, são muitos detalhes. Então, eu sugiro que vocês leiam o código. Não é difícil também. Leiam esse material. Vou já passar para a Janete passa para vocês. E obrigado por terem vindo. Turma, chame a galera para vir, chamem. Sabe por quê? Até para a gente conseguir justificar as nossas atividades, a gente não perder o semestre. Eu poder dizer para a Unifor está perguntando para a gente quantos alunos da sua turma está indo. Eu coloquei aqui menos de 50%. E não estou mentindo, porque nós somos 66. Nessa aula vieram 20 e poucos. Então, turma, vejam se vocês chamam a galera para vir para a aula, certo? A Janete falou, vocês são ambiciosos. Ah, Janete, obrigado. O professor não deu metade do que ele está dando, guardem para vocês. E essa matéria, turma, processo penal 1 e 2, elas são mega importantes para a OAB, nem se fala. E para qualquer concurso público que você vai tentar. Fala, meu Deus, a mesa vai cair. Bom, enfim, pessoal, obrigado por tudo, viu? A gente se fala até terça-feira que vem. E, ó, a atividade eu vou passar agora, tá? Uma atividade bem simples. Beijão, tchau, tchau e boa quarentena, turma.